trouxemos a Nayane Piauilino, que é médica nefrologista, sempre vem nos ajudar quando a gente quer tratar de algum assunto que venha ajudar a população, né, as pessoas que estão assistindo o nosso programa. Quando você sabe de um assunto como esse e você entende ele através do especialista, porque a nossa jovem, inclusive, eu quero agradecer a essa jovem maravilhosa, eu acho que foi importantíssimo o seu depoimento, você falar sobre o assunto, inclusive tão perto da gente. Porque isso chama a atenção das mulheres, dos homens, das pessoas que são praticantes de exercício físico, para entender que muitas vezes o menos é mais. Isso é um fato. Você não precisa exagerar. Se o seu educador físico não está dizendo para você pegar a quantidade de pesos, se ele está dizendo para você ir mais de forma moderada, é interessante que você fique atento. Mas é um assunto que não é só para exercícios físicos. E ela está aqui com a gente. Bom dia, minha linda. Bom dia, Vanusa. Bom dia a todos. É sempre muito gratificante vir aqui, esclarecer e conversar, bater um bate-papo. Muito bom. Vamos lá, então. Nós vamos tirar algumas dúvidas do telespectador sobre o efeito tóxico que, na verdade, pode acontecer com exercício intenso. Que as pessoas fiquem bem cientes de que nós estamos falando de exercícios de forma errada, exagerada, intenso. Muitas vezes você quer chegar a um corpo tão desejável, mas você tem que saber o que pode acontecer e você tem que entender sobre esta síndrome, né, e os riscos dela. Nós vamos explicar logo para quem está em casa, né? Porque não é só exercícios físicos que podem trazer danos para essas partes do corpo, né? E que pode ser levado ao sangue, não é isso? Isso, não é? Exatamente. Então, a rabdomiólise, ela é uma lesão do sistema músculo-esquelético. Uma lesão intensa do músculo que faz com que várias citocinas, várias substâncias saem do músculo e caem na corrente sanguínea. A principal causa é uma causa traumática. A primeira descrição na literatura da rabdomiólise vem da Segunda Guerra Mundial, onde tinha muitos esmagamentos, muitos traumas, e ainda hoje a principal causa é causa traumática. E existem outras causas também, como crises convulsivas, exercícios físicos extenuantes, usos de drogas como cocaína e heroína, infecções como o vírus da influenza, HIV, infecções bacterianas. E existe também medicamentos, como por exemplo as estatinas. A mais conhecida delas, a simvastatina, que é uma excelente medicação para tratar do colesterol, mas que algumas pessoas podem desenvolver o efeito colateral da rabdomiólise. Então, a rabdomiólise é uma lesão do sistema músculo-esquelético, que vai se manifestar muitas vezes com a tríade clássica, os 3 sinais e sintomas mais característicos dessa síndrome, que é dor muscular, que pode ou não estar associado à fraqueza muscular e que pode mudar a coloração da urina pela presença da mioglobina, que estava presente no músculo e que, após lesionado, foi liberado na corrente sanguínea. E essa coloração da urina, ela pode variar do tom rosa até o marrom bem escuro. Então, não necessariamente é uma cor de urina acastanhada. Pode ser até rosa, dependendo da gravidade da rabdomiólise. Pronto. Eu acho tão interessante a gente falar até sobre a questão da coloração, porque quando a gente fala, gente, sobre a questão da coloração, as pessoas, quando elas sabem que deu uma escurecida gigante naquela urina, as pessoas chegam a dizer o seguinte, que ficou preto. Ficou preta a minha urina. E, na verdade, ela é amarronzada, ela é avermelhada e, como a doutora acabou de explicar, ela pode vir com uma cor mais rosada. Então, é importante você ficar atento sobre isso e ter muito cuidado. Porque, às vezes, você pensa que está tudo muito bem e, de imediato, chamar a atenção, porque os sintomas já começam com a cor, mas não vem só com a cor. Quais são os sintomas? Dor muscular, que pode vir associado com fraqueza. Fraqueza. Isso, aí de alteração, aí se você quiser dar o diagnóstico de forma laboratorial, existe um exame de sangue chamado creatinofosfoquinase, que é mais conhecida pela sigla CPK, que habitualmente está acima de valores 10 vezes o valor da normalidade. O CPK, ele habitualmente começa a aumentar 12 horas após o insulto, atingindo o pico de 1 a 3 dias, e só começa a decair os seus níveis sanguíneos após o 5º dia da gente ter retirado o insulto que está causando a rabdomiólise. Pronto. Quando a gente fala dessa síndrome, a gente chama a atenção da população também relacionado a ter o tratamento. Beleza, tem tratamento. Tem. Né? Mas, se caso não for diagnosticado com urgência,
quais são as complicações que podem acontecer? A complicação mais grave da rabdomiólise é a injúria renal aguda, que é uma alteração aguda, como o nome diz, da função renal, e também pode elevar os níveis de potássio na corrente sanguínea, e o potássio de forma elevada pode levar a arritmias cardíacas. E por isso a rabdomiólise pode se tornar grave, por conta da injúria renal aguda e da hiperpotassemia, o potássio alto na corrente sanguínea, que pode levar a arritmia. Agora sim, quando a gente lembra que algo, né, uma síndrome tão séria como essa, afeta ali, né, os músculos, né? Isso. Afeta os músculos, é óbvio que é algo muito sério, porque na verdade é um esmagar, né? Isso. Você está utilizando um peso excessivo e naquele momento o corpo reage, esmaga tudo, Isso. né? Então, se você chega a esse limite, né, passou desse limite, é óbvio que tudo isso que vai passar para sua urina vai sair passando por um estrago gigante e vai ser afetado pelos rins. Isso. Né? Então tem que ter muito cuidado. Se de imediato essa pessoa não buscar a urgência, pode vir a esses casos seríssimos. E aí a gente chama a atenção também que o diagnóstico médico se faz necessário Sim. com urgência, né? Sim, se faz necessário com urgência, e o tratamento, inclusive, é uma hidratação endovenosa. É uma hidratação na veia vigorosa, utilizando soro fisiológico. São fluidos, né? E isso que a gente deve atingir 200 a 300 ml de urina por hora. Nossa, isso é muito sério. Então não dá para beber um copo de água em casa, não dá para beber em casa. Então, dado o diagnóstico de rabdomiólise, e estando os níveis de CPK no sangue mais elevados do que 5.000, se faz necessário uma internação para monitorizar lesão hepática com TGO e TGP, monitorizar níveis de potássio, monitorizar a função renal e fazer hidratação venosa vigorosa, almejando atingir 200 a 300 ml por hora de urina, com hidratação venosa. Nossa! E aí a gente chama a atenção da população porque, assim, Vanusa, então quer dizer que se eu for para uma academia e eu, por conta própria, colocar aquele peso exagerado, vai trazer danos para mim? Pode acontecer de imediato você não sofrer com esse problema, mas isso está errado e a gente precisa chamar a atenção da população. Se esse caso aconteceu, tem outras pessoas fazendo o mesmo, porque as pessoas vão muito por exemplo. Eu também vou colocar um pezinho aqui a mais, e não é só a questão da academia, a gente precisa chamar a atenção de todos os tipos de exercícios físicos. Uma simples pedalada exagerada pode trazer danos, não é isso? Eu queria que você me falasse sobre essa questão dos exercícios. É tudo no que geral. foi feito de forma extenuante, de forma excessiva. Sim. Então, você pode estar de forma sedentária e estar almejando mudar de estilo de vida, começar a fazer uma atividade física. Então, a gente deve buscar começar de forma tranquila, de forma que eu não... É como você disse no começo, não vou buscar uma mudança abrupta. Então, se você está sedentário, comece a atividade física, mas comece sob orientação, comece no seu tempo, respeitando o limite do seu corpo. Eu posso fazer uma pedalada? Pode. Mas se você não pedala de forma alguma e no primeiro dia você vai pedalar 1 hora seguida, consequentemente os seus músculos não vão estar aptos para fazer aquela quantidade de atividade física. Então, seja ela musculação, seja ela crossfit, seja ela pedalada, seja ela corrida, seja ela nadar, não importa qual atividade física, ela deve ser feita de forma tranquila, sobre orientação e de forma a respeitar o limite do seu corpo. Quando você faz uma atividade física extenuante, essa atividade física pode ocasionar lesão muscular que pode levar à rabdomiólise. E aí a gente chama atenção para a população dos exercícios físicos ligados a remédios ou qualquer outro tipo de toxina, sei lá, que você venha tomar e que você não tem ideia de que tudo isso misturado pode trazer, com certeza, até a óbito, se a pessoa não está se cuidando, Sim. né? E às vezes tem aquelas pessoas, não, isso aqui deve ter sido alguma coisa que eu comi. Isso se confunde às vezes? Confunde, porque pode dar um pouco de náusea, pode dar febre, pode dar vômito. Então, são sintomas que são inespecíficos, são sintomas que aparecem em outros tipos de doença. As características da rabdomiólise são aquelas 3 que eu falei no início: dor muscular, que pode estar associada à fraqueza muscular, e uma alteração da coloração da urina. Como é feito esse tratamento, assim, depois que se passa tudo direitinho, como é que as pessoas vão se comportar? No caso dessa moça, ela provavelmente já está fazendo tratamento e tudo. Depois que isso acontece com a pessoa, como é que ela vai
por exemplo, voltar aos exercícios físicos, dá até medo, né? Isso, então, do início, né? Eu dei o diagnóstico, eu preciso estar tirando o fator causador, que como eu falei, algumas rabdomiólise são causadas por drogas. Então, parar o uso da cocaína, da heroína. Se for uma medicação tipo a estatina, suspender o uso. Se for uma infecção viral ou bacteriana, tratar essa infecção. Se for uma atividade física, eu devo interromper essa atividade física e esperar a recuperação renal, hepática e muscular. E quando eu for retornar para a atividade física, que esse retorno seja de uma forma tranquila, de uma forma que não seja desrespeitando o limite do corpo. Causa medo, e aí eu preciso estar retornando sobre orientação de um educador físico. Por exemplo, aquela pessoa que já tem problema nos rins, né? Muitas vezes a pessoa já tem problema nos rins. Ela tem que ter cuidado também? Tem, porque a principal causa de rabdomiólise grave, né? A principal consequência é a injúria renal aguda, que pode estar atingindo até 50% dos casos de rabdomiólise, está ocasionando injúria renal aguda. Então, se eu já tenho doença renal, então eu já tenho um rim que não tem uma função preservada, que não tem uma função legal, e em cima desse rim eu faço uma injúria renal aguda, com certeza essa injúria renal aguda tem o potencial de ser mais grave do que seria num rim completamente normal. Muito bom. Faltou alguma informação que a gente ainda possa levar para o telespectador? Porque assim, hoje as pessoas já ficam logo assustadas. Meu Deus do céu. Às vezes você toma um remedinho, aquele remédio deixa a sua urina amarelada. Às vezes você come algum alimento, beterraba, por exemplo, gosta muito de mudar, às vezes, a coloração. Mas como a nossa própria médica falou, é uma cor puxando para o amarronzado, puxando para o avermelhado e, obviamente, também vem... pode acontecer de não vir com os outros sintomas, só a cor? A dor muscular é muito característica. Então, pronto. Muito característica. Não tem como fugir, não, né? Não, geralmente, da tríade clássica, quando não aparece, quando não vem as três juntas, geralmente fica faltando a fraqueza muscular. Então, a dor com a alteração da coloração da urina são as mais frequentes. Tá? Mas a fraqueza nem sempre está associada. Então, mudou a cor da urina, junto com dor muscular, e você faz uma anamnese, né? Faz uma história do paciente e vê que ele excedeu de forma física, ou atividade física, ou que ele teve uma crise convulsiva, ou que ele fez uso de uma droga, ou que ele começou uma medicação nova, como, por exemplo, a estatina, que é um remédio para o colesterol. Então, você pega a história, junta com o sintoma para poder dar o diagnóstico. E laboratorialmente, a gente dosa o CPK. Eu só sei o seguinte, que falando sobre esse assunto, mais uma vez um alerta para a população. Para de exagero. Exato. Você quer agradar quem? Primeiro eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes as pessoas dizem, Vanusa, eu tô sedentário. Mais um dos motivos para você começar leve. Realmente, comece com a caminhada, vai partindo para os exercícios de leve. Se você sentir que tem uma amiga do lado dizendo, minha amiga, só esse peso, é só esse peso. Minha filha. Estou começando agora. Minha educadora física diz que é só isso mesmo. Minha filha estudou. Se não estudou, me deixa quietinha no meu canto. Porque aquela história é muito mais interessante que você tenha saúde do que você venha ter problema. Você já imaginou uma moça como essa já vai ficar preocupada com o retorno dela para a academia? A gente já manda um recado para você, meu amor. Não tenha medo, se cuide. Nós queremos que você se cuide, que você beba água, que você hidrate esse seu corpo. Você já é linda como é. Quando voltar para os exercícios, vai leve, vai leve. Isso, na verdade, é um ensinamento para toda a população. Isso. Às vezes você quer agradar o outro com o que o outro vai ver, mas você está fazendo mal para você. O que adianta? Né? Não adianta, é ficar bem de saúde, né, doutora? Bem de saúde. Muito bom. Queria aproveitar que a gente está chegando aí próximo do Dia Mundial do Rim, dia 14 agora de março, o mundo inteiro vai comemorar, vai celebrar a saúde renal. E aí a gente fica o alerta e a orientação da gente dosar uma vez por ano a creatinina, que é no exame de sangue, para a gente verificar a função renal, e um sumário de urina. Vindo qualquer alteração, procure um médico para a gente fazer a avaliação renal completa. Que maravilha a gente falar sobre isso. E olha, só lembrando para você que está assistindo o nosso programa, que a doutora também pode responder as suas perguntas entrando em contato com ela. Muitas vezes demora um pouquinho porque são profissionais que não estão o tempo todo nas redes sociais, ao contrário, cuidando muito de você. Nas redes sociais eles estão levando dicas, informações, mas muitas vezes existem perguntas que você precisa ir mesmo na consulta para conversar
conversar diretamente com a profissional. Qual é teu Instagram, doutora? Nayane Piauilino. Tá @ certo. Nayane Piauilino. Tá aí na telinha para você também anotar, não tem desculpa. Vá cuidar de você. Muito obrigada. Eu que agradeço.